nesta hora que vai ouvir a tua palavra, meu Deus. Deus amado, com todo esse ambiente de adoração que foi criado neste lugar, Pai. Meu Deus amado, agora que tu venha, Senhor, meu Deus, com a tua palavra, falar profundamente ao coração de todos que estão aqui, Senhor. Assim como tu falaste comigo, fala com a tua igreja nesta hora, Senhor, pois queremos sair daqui cheios do teu Espírito, porque ouviremos a tua voz a falar conosco agora, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, querido. Aleluia. Querido, Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer uma mensagem de ânimo para a tua vida, porque você está prestes a participar da ceia do Senhor, e essa ceia significa muitas coisas em nossas vidas, mas uma das principais significa vitória. Você só ceia hoje porque alguém morreu por você, dizendo para você que você é um vitorioso, porque o sangue de Cristo, Ele te salvou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para falar sobre vitória, eu não posso de maneira nenhuma esquecer de falar do grande rei que a Bíblia mostra, chamado Josafá. Um rei que pela sua história tem muito a nos ensinar. Mas antes de chegar neste grande homem, eu quero falar do seu pai chamado Asa. Asa foi um rei de Judá que a Bíblia classifica ele como um dos reis que muito agradaram ao Senhor nos seus primeiros anos de reinado. A Bíblia diz que Asa, quando assumiu o reinado, ele coloca fora todos os fortes ídolos, ele coloca fora tudo aquilo que desagradava a Deus e que afastava o povo do Senhor. Ele coloca fora e faz uma limpeza, e isso agrada aos olhos do Senhor. Tanto é que no 10º ano do seu reinado, Deus aparece para falar com Asa. Deus levanta um profeta no meio do povo, e Deus vai agora falar com o seu rei, para falar a ele, alertar a ele de todas as coisas que haveriam de acontecer. Deus levanta o profeta Azarias para falar com Asa. E quando Azarias fala com Asa, diz assim para ele: ouve-me, Judá e todo Jerusalém, o Senhor está convosco enquanto vós estás com Ele. Se vocês lembrarem dele, o Senhor lembrará de vocês, mas se vocês esquecerem do Senhor, o Senhor esquecerá de vocês. Essa foi a mensagem do profeta do Senhor ao rei Asa. Se Asa já era crente antes da mensagem, imagine agora quando Deus falou com ele. Asa se transformou em mais crente ainda, porque Asa começou a purificar de vez o povo de Judá. A história conta que Asa foi tão puro que ele baixou um decreto dizendo que todo aquele que não adorasse ao Senhor deveria ser morto. Porque eu entendo que esse homem amava tanto a Deus, porque do que adianta eu chegar num culto como esse, tirar uns minutos, umas horas do meu tempo para chegar nesta igreja, se não for com o único propósito de adorar ao Senhor dos Senhores. Se a minha vida nessa terra não for para adorar Ele, do que interessa permanecer vivo? Era assim que Asa pensava. Só que os anos foram se passando. No 35º ano do seu reinado, a Bíblia diz que se levantou uma guerra contra Judá. O rei de Israel, Baasa, se levantara contra Judá para guerrear contra eles. Baasa não era lá um rei tão temente a Deus, e ele se levanta para guerrear contra o grande rei Asa. E no meio do seu desespero, Asa vai cometer duas grandes falhas. A primeira, ele vai tomar para si ouro e prata da casa do Senhor. E assim, o segundo grande erro, ele vai firmar uma aliança com o rei da Síria, um rei que era politeísta, um rei que desagradava ao Senhor. Ele cometeu dois grandes erros. Além de pegar os utensílios da casa do Senhor, mandou enviar ao rei da Síria para fazer aliança com ele, para derrotar o rei Baasa. A Bíblia diz que Asa prevaleceu contra Baasa, porque o exército da Síria foi contra
Deus se calar perante o erro do homem. Deus levanta o profeta Hanani para falar com Asa. E naquele momento, quando Hanani olhou para Asa, disse: Asa, por quê? Por que tu não confiaste no Senhor e foste confiar no rei da Síria? A Bíblia diz que Asa, muito enfurecido, pegou o profeta do Senhor e mandou jogar ele no calabouço, mandou prender aquele homem de Deus num tronco para que ele fosse açoitado. E se eu conheço bem o Deus que nós servimos, nunca mexa com o homem de Deus que está te falando algo de Deus para a sua vida. Nunca ouse se levantar contra alguém que está profetizando algo de Deus contra você, porque a Bíblia diz: ai daqueles que mexem com os meus ungidos. Asa tocou no bem mais precioso que Deus tem nessa terra, os seus escolhidos, aleluia. Você é tão precioso para Deus, que quando alguém toca em você, mexeu com aquele lá de cima, aleluia. Quando alguém ousa contra a tua vida, mexeu com aquele que guarda a tua vida todos os dias. A Bíblia diz que Asa, no 36º ano do seu reinado, foi tomado por uma enfermidade que até hoje ciência nenhuma consegue explicar. Os médicos daquela época não conseguiam explicar como este homem adoeceu de tal modo que a Bíblia diz que ainda na sua enfermidade não confiou Asa no Senhor e confiou mais nos médicos. E a Bíblia diz: e morreu Asa da sua enfermidade. Estava chegando o homem do qual eu quero falar nesta noite como exemplo para os 3 grandes passos para a vitória das nossas vidas. Josafá estava subindo ao trono, um menino novo ainda, mas que viu os erros que o pai havia cometido. Sábio não é aquele que aprende com seus próprios erros, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Se o teu irmão errou, não siga esse caminho, porque você sabe que não vai dar certo. Ah, mas não deu certo com ele, vai dar certo comigo. Não vá pelos caminhos que Deus já te mostrou que não vai dar certo. Aprenda com os erros dos outros, para que você seja um pouco mais firme nessa terra. Josafá sobe ao trono, e a Bíblia me diz que Josafá foi mais um rei de Judá, da qual o Senhor se agradou dele. Deus abençoou tanto Judá, porque Josafá começou a trazer Deus de novo para o meio do povo. Josafá começou a erguer altares para o Senhor novamente. Só que em certo momento de sua vida, ele foi visitado pelo rei Acabe. Se os irmãos lembram, conhecem, sabem quem foi o rei Acabe de Israel. Um outro dos muitos reis de Israel que houveram, que desagradaram completamente ao Senhor. Acabe chega para Josafá e diz: faz aliança comigo, para que a gente possa derrotar o exército de Ramote de Gileade que está vindo contra mim. Josafá, já um homem mais sábio, olhou para Acabe e disse assim: Acabe, por acaso tem profetas do Senhor aqui, a qual possamos consultar? Ele não queria cometer o mesmo erro do pai. A Bíblia diz que naquele momento Josafá, ao interrogar o rei Acabe disse: tem vários profetas de Deus aqui na nossa terra. E Acabe chamou 400 profetas para falar ao rei Josafá. E os 400 profetas foram unânimes em dizer: Acabe e Josafá podem descer para a guerra, porque o Senhor vai dar vitória a vocês. Só que a Bíblia me diz que Josafá, ainda desconfiado dos 400, disse para Acabe: Acabe, por acaso ainda há mais um só um profeta que ainda que nós possamos consultar? Acabe disse: tem mais um sim que a gente pode consultar. Mas eu vou te falar logo, Josafá, tem um profeta aí que ele nunca fala nada de bom a meu respeito. Todas as vezes que chamam ele para falar comigo, ele sempre me passa algo de ruim. Porque se você está numa
sei que ele nunca fala nada bom de mim. Josafá disse assim: pois é esse mesmo, chama esse homem porque eu quero ouvir o que Deus vai falar através dele. Foram chamar Micaías. Chegando com Micaías, os soldados disseram assim: rei Acabe quer falar contigo porque precisa ir para a guerra. Mas Micaías, vê se tu fala algo de bom para o rei. Vê se tu consegue falar alguma coisa boa que ele vai vencer, porque tu só fala coisa ruim para o rei. Micaías olhou para aqueles homens e disseram assim: eu falarei o que o Senhor me mandar falar, porque profeta que é profeta fala aquilo que Deus manda, não fala aquilo que o homem quer ouvir, fala aquilo que Deus mandar ele falar. Por isso que muitos profetas se calaram na minha geração, porque querem falar aquilo que o homem quer ouvir, e eu nunca vi isso na Bíblia. Profeta sempre falou aquilo que Deus mandou ele falar. É por isso que o Senhor vai levantar profetas e profetisas novamente nesta igreja. Profetas e profetisas que Satanás se calado a boca, o Senhor vai abrir a tua boca novamente para que tu voltes a exercer o teu ministério nesta igreja. Lá vai Micaías ao encontro do rei Acabe e Josafá. Chegando ao encontro desses dois reis, Josafá pergunta a ele se eles poderiam ir para a guerra. Micaías olhou para ele e diz assim: eu vi Israel desgarradas como ovelhas sem pastor. Rei Acabe olhou assim: eu não te falei que ele não profetiza nada bom a meu respeito? Esse homem nunca falou nada de bom a meu respeito. Deus estava dizendo: não vão, não vão, porque vocês, um de vocês vai morrer. E vi Israel desgarrada sem pastor. Ou seja, ele estava dizendo que rei Acabe iria morrer. Rei Acabe manda pegar o profeta, joga ele no calabouço, manda prender o profeta Micaías, dizendo que só ia libertar se ele voltasse vivo. Só que o rei Acabe fez uma jogada. Ele disse assim: eu vou me disfarçar, eu não vou como rei, porque se vai que essa profecia dá certo, mas se eu não estiver como rei, nunca vão me matar. E assim foi Acabe e Josafá para a batalha. A Bíblia diz que o exército inimigo cercou Josafá e Acabe. Perguntaram a Josafá se aquele que estava disfarçado era o rei. Josafá disse que não era o rei. O exército inimigo passou adiante. Talvez Acabe naquele momento disse: deu certo, eu consegui enganar o profeta. Aquele era profeta de mentira, aquele era profeta mentiroso. Mas lá na frente a Bíblia diz que havia um arqueiro, pastor Céu, um arqueiro, que parece que aquele arqueiro foi colocado por Deus ali. Aquilo que o meu profeta falou vai se cumprir, porque fui eu quem disse. Aleluia. Aquele arqueiro atira a sua flecha e ela pega no único lugar da armadura onde podia matar o profeta Acabe. Pega bem na divisa. Acabe é ferido mortalmente. Ele sai da frente de batalha. Depois de algumas horas Acabe está morto, porque o que Deus fala, Deus cumpre. Se Deus te falou algo aqui nesta igreja, espera, porque vai se cumprir. Josafá volta da guerra desolado, derrotado. Não havia dado ouvidos ao Senhor seu Deus. Quando ele entra em Judá, ele é recebido por um profeta do Senhor. Ele é recebido pelo filho de Hanani, o mesmo que havia sido preso. Jeú olha para Josafá e diz: Josafá, por que fizestes aliança com Acabe? Mas o Senhor teve misericórdia de Josafá e disse: porém, o que eu tenho de bom contra ti, tu limpaste Judá dos fortes ídolos, limpaste Judá da idolatria, eu terei misericórdia de ti, Josafá. Porém, ele não podia escapar das consequências que viriam contra ele. Você pode desobedecer a Deus, você pode até ser livrado da morte, mas as consequências do pecado virão. Agora, como enfrentar as consequências? E é aqui que eu começo a falar dos 3 passos para a vitória. Abra a tua Bíblia lá
no mesmo capítulo, no capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 3 e 4. Aqui começa o primeiro passo. Avisaram Josafá que viria uma guerra contra ele. Antes vinha só um reino contra eles, agora estava vindo 3 reinos contra Judá. Judá ia ser massacrado. Josafá sabia que isso era consequência do pecado que ele havia cometido. Você pode se livrar da morte, mas as consequências você pode amenizá-la conforme a maneira que você vai passar com Deus. A Bíblia diz no versículo 3 e 4: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá juntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. O homem havia aprendido. Primeiro passo: busque ao Senhor no meio da tua angústia. Busque ao Senhor no meio da tua angústia. A Bíblia diz que avisaram Josafá: está vindo muita gente. Josafá só fez uma coisa: dobrou os joelhos e buscou aquele que é o Senhor dos exércitos. Quantas angústias vêm na tua vida por permissão de Deus, mas você se esquece de buscar no momento mais crucial da tua angústia. Você se esquece de buscar o Senhor, ou até você desiste do Senhor, porque Deus está demorando. Deixa eu ir falar com aquele vereador que eu votei nele, ele vai ter que me ouvir, ele vai ter que me escutar. Ei, a solução da tua vida não está nos deputados, não está nos vereadores, está unicamente no Senhor dos exércitos. Aquele que feriu é o mesmo que pode curar. Josafá estava buscando ao Senhor. Primeiro passo. Segundo passo, para que a gente alcance a vitória, grave bem isso, está no versículo de número 15. O profeta Jaziel vai falar com Josafá no momento da sua angústia, no momento em que ele estava buscando a Deus. Ele não ouve a voz do Senhor no momento em que está buscando, não, ele vai ouvir depois. Mas o homem não desistiu. No meio daquele clamor todo, Deus levantou Jaziel, e Jaziel olhou para o rei Josafá e disse: ouvi todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa desta multidão. Aleluia. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Você está entendendo o mistério, irmão? Essa peleja não é tua, essa peleja é dele. Aleluia. Segundo grande passo: ouça a voz do Senhor no meio da tua angústia. É muito difícil, irmão. É muito difícil, porque parece que Deus está distante. Não, Ele está tão perto. Ele disse: a peleja não é tua. E mais, o profeta disse: vocês vão descer até o vale de Jeruel. Vocês vão descer, porque nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Ficai de pé e tu verás o livramento que o Senhor vai te dar, Josafá. O que eu entendo aqui é que no momento da guerra, Deus mandou Josafá ir para onde? Descer o vale. Com Deus é assim: se você quer subir, você primeiro tem que descer. Desce ao vale. Eu imagino Josafá reunindo o exército, o pouco exército que sobrou depois da derrota. Ele reuniu o exército: vamos reunir, vamos à batalha. Era um exército, gente, de milhares de guerreiros. Josafá tinha lá os seus poucos 300 mil soldados, e vinham milhares contra eles. Imagina ele reunindo, dizendo assim: nós agora vamos descer. Peraí, Josafá, nós não temos exército suficiente, nós não temos, mas Deus disse para descer, e se Deus mandou descer,
chegando ao vale de Jeruel, desceram ao vale. A Bíblia diz que eles passaram a noite ali se preparando. Se você já viu algum filme de guerra, sabe que à noite os guerreiros acendem tochas para amedrontar o exército inimigo. Eu imagino Israel ali no vale, olhando lá em cima, porque eles já estavam no fundo do vale, olhando lá em cima o exército inimigo, aquelas tochas acesas. Eles sabiam que pela ótica humana eles seriam destroçados ali. Terceira atitude para que nós tenhamos vitória, Josafá o fez no vale. Porque crente, para vencer, ele precisa primeiro descer ao vale. E é no vale que você será provado. É no vale que Deus vai saber se você realmente é aquilo que você diz que é aqui dentro. É no vale que Deus vai saber se você é aquele título que você carrega. Ah, eu sou bacharel. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas é no vale que Deus vai saber se tu é macho. É no vale que Deus vai saber se tu é mulher de Deus mesmo. Porque no vale título nenhum vai te livrar da luta. No vale amigo nenhum vai te livrar da luta. É só você e Deus, aleluia. Ao amanhecer, Josafá com aquela promessa, desce e vai ao encontro desta multidão. Não era para ficar parado. Deus disse, vai ao encontro deles. Josafá olhou para o exército e disse assim, nós vamos enfrentar eles. Eu quero todo mundo aqui preparado. Eu imagino os soldados com a perna tremendo. Meu Deus do céu, nosso rei ficou louco. Nosso rei vai mandar a gente descer, vamos morrer na primeira. Reúne aqui o primeiro pelotão. Aí imagina os soldados lá dizendo, opa, eu sou homem de guerra, 30 anos já lutando, eu sou experiente. Josafá disse, não. Veio o outro, eu sou forte, tenho armadura, lanças, também não. Eu quero aqui na frente os levitas da casa do Senhor, aleluia. Eu quero os cantores aqui na frente. E os cantores imaginam dizendo, meu Deus, nós não temos nem lança. A minha arma é um instrumento. Para vencer batalhas espirituais, você não precisa de armas materiais. As suas armas são espirituais. Josafá estava dizendo, nós vamos vencer a primeira e a única batalha existente na face da terra, que vamos vencer sem tocar neles. Josafá reuniu. E a terceiro grande passo para a vitória: adore a Deus antes da tua vitória. Josafá ia adorar a Deus, mas Josafá ainda não tinha vitória nas mãos dele. Mas Josafá sabia que aquele que mandou sabia que ia dar a vitória na mão dele. Então Josafá fez o seguinte: eu vou adorar antes da vitória, que é o que nós temos que aprender a fazer hoje. Adorar a Deus antes da bênção chegar, irmão. Ah, quando a bênção chegar, eu vou dar uma oferta especial para o pastor construir a sala das crianças. Não, dê antes, porque Deus vai abençoar a tua fé. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Josafá reuniu os cantores e ao amanhecer, a Bíblia diz que eles começaram a adorar ao Senhor. E foi a única vez na história da humanidade em que os louvores destruíram 3 grandes exércitos. A Bíblia diz que eles começaram a se desentender e um começou a matar o outro. Enquanto o povo louvava, Deus estava guerreando a guerra deles, porque Ele havia prometido que nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai de pé e tu verás o livramento que o Senhor vai te dar. Quando o povo terminou de louvar, que olhou para cima do vale, todos estavam mortos. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite: está apertado aí, não está, irmão? Está doendo demais a luta. Experimenta louvar ao Senhor dos exércitos antes de murmurar.
de abrir a tua boca para amaldiçoar a tua igreja, antes de abrir a tua boca para amaldiçoar o teu patrão, abra a tua boca para glorificar o nome do Senhor dos Exércitos, e tu verás que essa batalha é Ele que vai batalhar por você. Você vai ver que essa luta é Ele que vai vencer por você. Fica de pé no teu lugar nesse momento. Mas para isso acontecer, você tem que ter intimidade com Ele. Para isso acontecer, você tem que conhecer Ele, e Ele tem que te conhecer. Se você está aqui nessa noite e quer renovar a tua aliança com teu Deus, porque Deus sabe quem é você, Deus sabe que a tua vitória só não veio porque você ainda não entregou a tua vida a Ele. Mas espera aí, pastor, eu já sou crente há 30 anos de assembleia. Você é 30 anos de assembleia, mas não conseguiu ser nem um ano do Senhor Jesus. Se você está aqui nessa noite porque o Espírito do Senhor está me dizendo que há pessoas aqui nessa noite que precisam fazer alianças com Deus, que vão provar desta ceia, mas que não têm aliança com Ele ainda. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar com você nessa hora. É por isso que você não vence. É por isso que você não vence, porque você fica dando ouvidos para quem não é para dar ouvidos. Satanás está dizendo: vai não, você conversa fiada, tu vai passar vergonha. O que é que o pastor vai dizer de você se você falar na frente? O crente devia ter vergonha de pecar, irmão, e não de vir à frente pedir perdão ao Senhor. O crente devia pensar duas vezes antes de fazer coisa errada e não de pedir ajuda ao Senhor dos Exércitos, porque Ele conhece a tua vida, Ele sabe o que você está passando, e Ele está te perguntando nessa noite: deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Deus não se mete em batalhas que Ele não é chamado, mas Ele só batalha a guerra daqueles que Ele conhece, daqueles que são conhecidos pelo seu nome.